53 Kiren Saga Capítulo 171 Um pequeno desafio que se tornou grande. Autor: El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Ponto de vista de Nurina: estávamos esperando por João do lado de fora da entrada do Corpruzarium. Ele entrou lá há uma hora e parece que não há nenhum problema até agora. Eu não sei exatamente como ele descobriu sobre o Corpruzarium e todo esse conhecimento sobre o Magicrafter e a Grumbagarn, mas claramente tinha a ver com sua vida passada. Para dizer a verdade, eu não teria acreditado mesmo que João tentasse provar antes, mas pensar que era tudo verdade e que sua alma viveu uma vez em um reino distante. Pelo que ele mencionou, aquele mundo conhece o nosso e eles veem as crônicas do Nerevarine e dos outros heróis como contos de lendas. E assim, usando essas memórias de uma vida passada, ele teve uma grande vantagem em muitas coisas. Talvez seja o caso de todos os heróis, eles recebem esse impulso do mundo para serem as melhores versões de si mesmos, contando com tudo que o mundo pode oferecer. Ainda assim, João é um menino. Ele até morreu jovem em sua vida passada. Ele ainda não está maduro o suficiente e me deixa preocupado o tempo todo. Pare de suspirar já, ser mãe é chato assim? Alf estava tão indiferente como sempre em relação à minha preocupação com o menino. Isso me dá nos nervos, mas não a culpo. Ser o clone primogênito de um antigo mago é difícil e ela teve que enfrentar tudo sozinha no início, ao contrário das irmãs que vieram depois dela. Isso foi parte do motivo pelo qual ela não é tão aberta para as pessoas. Ela, que é minha mestra, é uma professora muito severa e rigorosa. Ela também é conhecida por ser a mais inteligente e a mais forte das irmãs, pois foi ela quem recebeu a educação pessoalmente do grão-mestre Fir. Mesmo que nos odiássemos no início, escolhi ser aluno dela para me provar contra ela. Betty, por outro lado, era a segunda irmã e ela sabia como lidar com Lord Fear. Ela aprendeu com os erros de Alf e não irritou o grão-mestre nem discutiu com ele. Ela pode cozinhar, cantar e fazer qualquer coisa que agrade a Lord Fear. Assim como Betty, Deutt foi uma grande ajuda para o grande Master Fear. Deutt é a terceira filha e está ausente no momento. Não a vejo há 40 anos, mas tenho certeza de que ela é a mesma. A pessoa gentil e eficiente que resolve todos os problemas e mantém tudo funcionando. A caçula e quarta irmã é Lupsi, aquela com quem mais me dou bem e que salvou minha vida quando eu era criança. Ela é uma pessoa de grande coração e cuida de todos que estão ao seu redor. Eu estava conversando com as três irmãs presentes que são minhas mais velhas de certa forma e me ofereceram um pouco de sugema para acalmar meus nervos. O Corpruzarium é meu lugar menos favorito nesta casa por muitos bons motivos e eu nunca quis que João estivesse lá embaixo. Mas quem eu estou enganando? Esse garoto vai matar dragões ou algo assim, certo? Faz anos desde que nos sentamos e tivemos uma conversa assim. O Upsi foi quem está curtindo o reencontro de coração. Alf só se juntou para os drinks e Betty está curiosa sobre João. Então, como está nosso jovem herói? Betty perguntou. Suba as escadas e pergunte a Lord Fir se quiser. Ele quase desmaiou de felicidade quando soube que havia um novo desafiante e estava prestes a adicionar mais algumas armadilhas especiais. Mal o impediu. O Upsi disse algo que me fez empalidecer por um segundo. Bem, esta é a primeira vez que tenho um discípulo de quarta geração da minha linha. Eu não gostaria que o menino morresse tão rapidamente. Disse Alf. TSK, quão venenosa você pode ser, velha bruxa. Eu disse e estava prestes a bater de frente com ela. Agora. Vamos aproveitar isso e esperar por Deutt, e também podemos ouvir sobre Jun. Quero fazer algumas perguntas também. Betty parou disse para impedir que eu e Alf brigássemos. Aproveitei para mostrar como Jun é incrível. Também inclui a Lena para mostrar como as crianças que eu crio podem ser talentosas. Eu sou o único discípulo de terceira geração da linha das filhas de Dvatfir, então ter dois talentosos de quarta geração como João e a Lina era algo de que posso me gabar o dia todo. Falando nisso, não existem outras quartas gerações além de João e a Lina? Eu perguntei sobre algo que me veio à mente. Sim, existe.
Draylen Davel estabeleceu uma escola de magia em Egg Rock e teve alguns aprendizes que são mestres há muito tempo. Deve haver quarta e até quinta geração agora. Disse Upsi. Draylen Davel é uma das maiores magas do mundo e uma figura conhecida nas sociedades de magos. Ela é a discípula mais brilhante de Lord Fear e ela é uma arquimaga muito velha. A Barrene, do Exu, Deutz queria ter um aprendiz uma vez, mas ela não suportava como as pessoas podem ser burras e desistiu muito cedo. Oh! Falando no diabo. Quando Alf disse isso, o espaço ao nosso redor se distorceu e outra fêmea do Umer apareceu na sala. Seus 3 vagabundos preguiçosos, eu não disse que precisaria de uma banheira de hidromassagem assim que me teletransportasse para... Nurina. Deutz, que acabou de se teletransportar para o Onyx Hall, começou a xingar. Ela parecia estar coberta por algum tipo de substância pegajosa. Muito tempo, Deutz. Eu disse. Deutz e eu estamos sempre na mesma página e imediatamente conjurei uma banheira de água quente para ela. Ah! Sempre eficiente. Sempre soube que um dia você seria uma ótima mãe. Deutz me elogiou como sempre fazia. TSK. Você é quem a arruinou com todas essas lendas maternais que você conta a ela. E Alf não estava feliz com isso, como sempre. A história sobre mim e Deutz é um pouco interessante quando se trata de nosso relacionamento. Desde que minha mãe biológica faleceu durante os eventos do Ano Vermelho, Deutz assumiu o papel de ser uma figura materna para mim, pois ela mesma tinha curiosidade sobre o papel e sempre quis saber mais sobre ser e ter mãe. Alf estava principalmente descontente com isso porque a mãe e a filha brincavam de Deutz e eu estávamos dentro e ela sempre dizia que Deutz estava atrapalhando meus estudos. Para concluir, meu relacionamento com as irmãs Firônico. Alf foi meu valentão de infância e mais tarde meu mestre. Betty foi a pessoa com quem aprendi coisas femininas. Deutz era a figura maternal e Upsi foi a primeira pessoa por quem tive uma queda. Mais tarde, soube que Lord Fear me deixou viver em sua torre e ser a responsabilidade das 4 filhas para fazê-las se unirem e compartilharem um interesse comum. No final, foi uma ideia experimental e fiquei um pouco ofendido no começo, mas eu devia muito a eles, então não tentei pensar nisso no final. Deutz se juntou à reunião e o Upsi começou a contar a ela sobre o que aconteceu até a parte em que John entrou na masmorra. Ele fez o quê? Deutz surtou de repente. Espere, o que há de errado? Ele não pode estar na masmorra. Agora não, o lugar não é seguro. Deutz disse em um tom que me deixou preocupada. Está tudo bem, o garoto pode lidar com isso de qualquer maneira. Betty tentou assegurá-la. Não, você não entende. Há algo na masmorra. Eu encontrei há alguns dias e estava planejando limpá-lo à noite. Deutz ficou um pouco em pânico quando tentou explicar. Parecia que alguns Alites e Cagotis encontraram um caminho para o calabouço da velha caverna na costa de Azur e colonizaram uma parte pantanosa dela. Não é um problema para John, sabe? Muito menos um Alite. Um Caguti será um bom desafio. Eu disse porque não achava que seria um grande desafio. Não estou falando de um Caguti normal aqui. Existe um Alpabu Caguti e é a época de acasalamento. Ponto de vista de John. Eu estava agindo o mais legal possível enquanto enfrentava o Caguti que apareceu do pequeno pântano na masmorra. Resolvi usar Flame Magic contra a coisa sangrenta. Usei minha Fire Magic habilmente do jeito que John Ra havia me ensinado e mostrei ao dinossauro feio quem manda. Ainda assim, era muito resistente. Não importa quantas queimaduras a criatura sofreu, ela ainda era ágil e começou a rugir como se não tivesse recebido nenhum golpe. Alisha. Isso vai durar para sempre. Menor, por favor, lance scan. Maior, o que lance scan e o sistema começou a analisar os dados por conta própria. Como é? Menor, análise concluída. Exibindo dados. Maior traço raça, Caguti estados estimados, nível, 28 HP, 64.416 SP, 21.264 MP, 36 fraqueza, relâmpago traço O. Parece bom. Parecia ser vulnerável a lightning. Tudo bem, esse é o meu ponto forte.
Olhei em volta e evoquei Sparks, o feitiço de canalização dos iniciantes, e mirei na água do pântano em que o Kaguti estava. Não esqueci de flutuar acima da água, é claro. Relâmpago e água é a pior combinação por muitos motivos, e assim que o feitiço o atingiu, o Kaguti começou a tremer e seu HP começou a diminuir. Olhe para isso. Você deve saber quem é o chefe agora. Aumentei a produção do meu feitiço e o Kaguti já estava no limite quando algo muito desagradável aconteceu. Rugidos, semelhantes aos do Kaguti à minha frente, soaram de todo lugar. O pequeno pântano começou a se mover e muitas silhuetas apareceram. Estes são. Foda-me. Claro, muitos Kagutis apareceram de todos os lugares. Mesmo os túneis ao redor da área declararam mostrar algumas reações semelhantes no meu scan. De onde diabos veio tudo isso? Fiquei um pouco surpreso, mas desta vez estava me preparando para um grande feitiço. Ainda assim, uma presença entre os Kagutis me fez sentir um pouco ameaçado. Olhei em volta e concentrei minha visão no túnel no local de onde vinha. Foda-se, pessoal. Isso não é legal. Contra as regras. Ninguém disse nada sobre um maldito T-Rex. Roar. Foda-se. Estou fora daqui. Kirin Saga capítulo 172 João contra os Cardassians. PQ não? Isso é contra as regras. Ninguém disse nada sobre um maldito T-Rex. Roar. Acabei de ver uma coisa muito desagradável. Além das dezenas de Kagutis que apareceram depois que eu eletrocutei imprudentemente a água, um Kaguti muito grande com escamas vermelhas e olhos brilhantes veio de um túnel e rugiu para mim. O grande Kaguti tinha quase 5 metros de tamanho, o que é 2 vezes maior que o Kaguti médio. Pode-se compará-lo a um T-Rex por causa do tamanho de sua cabeça de aparência média e suas presas afiadas e grandes presas. Aleixa. O que é isso? Traço raça, Blue Kaguti estados estimados, nível, 50 HP, 880 SP, 632 MP, 40 fraqueza, relâmpago traço foda-se. Estou fora daqui. A melhor opção agora é correr. Eu me virei assim. Comecei a correr com tudo. E o baú na parede, você pergunta? Bem, acho que minha vida é mais importante agora. Mesmo estando cercado, foi fácil me libertar com a minha velocidade. A ideia de enfrentar todo esse número mesmo não é tão atraente no momento. Escolhi um túnel que parecia estar vazio e comecei a correr. Claro, meus novos amigos Kaguti não iriam querer se separar de mim tão cedo e comecei a persegui-los. Quaa rugido as malditas coisas faziam todo tipo de barulho quando corriam. O mais assustador era o Blue Kaguti que quebrou todas as linhas e começou a me perseguir à frente de sua matilha vigorosamente. Vá embora. Roar não, eu não sou comida, seu idiota. Roar eu disse comida não, caramba. Tudo bem. Pegue isso. O Blue Kaguti estava babando e rugindo enquanto corria e irritou Oblivion fora de mim. A única maneira de retaliar é colocando armadilhas. E que armadilha melhor do que a runa do relâmpago? Comecei a cobrir o caminho atrás de mim com muitas marcas de runa do relâmpago que apareceram com um brilho atrás de mim. Uma vez que o Blue Kaguti pisou em um deles, Lightning explodiu da runa com um som forte. Mas ainda estava bem e nem mesmo arranhado. Droga! O que há de errado com essa coisa? Eu só tive que correr e espalhar runas em todos os lugares a partir deste ponto. Felizmente, os outros Kagutis não eram tão resistentes quanto o grande, então foram afetados pela magia. Não demorou muito até que comecei a ficar sem rotas de fuga e realmente estava pensando em usar o pergaminho que me teletransporta para fora da masmorra, mas ficaria muito envergonhado se algo assim acontecesse. Foi então que o sistema me deu um tênue vislumbre de esperança. Menor análise detectou uma fraqueza. Maior foda-se, sim. Mostre-me, mostre-me, mostre-me. Menor todas as criaturas Kaguti possuem uma visão ruim, especialmente em espaços escuros. Elas dependem principalmente de sua audição aguçada e sua capacidade de comunicação vocal. Maior ponto visão ruim? Uma audição aguçada. Entendo. Com isso em mente, acho que já posso lidar com o que quer que seja.
João estava esgotando as opções, mas era hora de levar a sério. Alicia, toque uma música para mim. João deu a ordem quando começou a lançar Urbes Majestereu por todo lugar e tudo estava ligado ao sistema. Menor confirmado. Maior bit lasagna, Peudiepi inferno, sim. Vamos pular nisso. Os Urbes do Majestereu começaram a tocar a música o mais forte que podiam e João observou as mudanças acontecendo nos arredores. Com certeza, os cagutis começaram a correr para as paredes. João riu e lançou um mufle em si mesmo, então começou a ir para um outro lado, mas de repente viu dois olhos vermelhos brilhantes olhando para ele. Alicia. Essa última coisa que você descobriu, é aplicada no Bukaguti também? Menor negativo. Maior foda-se. Roar. Não você. Merda. O Bukaguti parecia não ter problemas de visão. João percebeu o fato, mas o Bukaguti começou a atacar. Zuoshun Putoro Kaguti atacou João com um golpe de suas grandes presas e depois tentou morder João que se esquivou habilmente. João conseguiu pular para longe e liberou sua aura e lançou energias e esta em si mesmo. Sua velocidade atingiu seu pico e o verdadeiro embate entre o Bukaguti e João começou. João escolheu ampliar a área de batalha para lutar com facilidade, mas o túnel em que ele estava cheio de Kagutis que perseguiam os Stereo-Orbs. João pensou em algo engraçado e manipulou os orbes em direção ao Bukaguti. Os orbes não funcionariam contra tal criatura, mas quando estava prestes a atacar João, o que enfrentava seu ataque eram seus parentes. Os outros Kagutis atacaram sem pensar no Bukaguti e bloquearam completamente sua carga, resultando em um enorme engarrafamento no túnel. Desculpe, cara. Da próxima vez, não leve seus filhos para uma briga. João estava de bom humor e chutou uma Kaguti que estava caída no chão na direção da Kaguti touro que estava de pé. Sem piedade para com seus parentes, o Bukaguti recebeu o Kaguti voador com sua cabeça e o esmagou. Bastardo. Era Sally, sua sobrinha. Roar. Seu bastardo malvado. Não renegue os membros de sua família tão rápido. Aqui, pegue aqueles três. Kim, Chloe e Courtney. João chutou mais 3 Kagutis em direção ao Bukaguti. Roar. O Bukaguti ficou irritado e rugiu. Em seguida, deu uma cabeçada em Chloe e Courtney para longe e acertou Kim com o rabo de volta para João. Droga, você está aprendendo. Mas... João ficou surpreso quando Kim foi chutado de volta para ele, mas ele executou um Matrix Dodge e Kim voou sobre ele. Você pode fazer isso? Hã? Acho que não. Durante o Matrix Dodge, o Bukaguti aproveitou a chance quando João não estava olhando e investiu contra ele. João percebeu, mas não era tarde demais. Ele nem correu para o lado, mas carregou de frente e deslizou no chão contornando o Bukaguti passando por entre suas pernas grandes. João, que estava deslizando e a cena se movendo em câmera lenta, viu algo acima dele que o fez se encolher a ponto de perder a hora de pular. Ainda assim, ele conseguiu rolar e se levantou tentando possuir o que viu. Droga! Você não é um homem, seu bastardo. Eu pensei que você fosse o macho alfa deste bando. Rugido. Alicia. O que está acontecendo aqui? Menor Kaguti geralmente vivem sozinhos ou em pequenos grupos. Eles se reúnem em grupos maiores apenas para épocas de acasalamento. Nessas ocasiões, as fêmeas podem ser observadas como sexo dominante. Às vezes, eles podem até atacar os machos. Maior João não pôde deixar de se encolher. Este mundo precisa ser queimado até o inferno antes do que qualquer feminista chegue. Suspiro. Tudo bem, de agora em diante, vou te chamar de Caitlyn. Caitlyn não parecia feliz com o nome e atacou João mais uma vez. Ufufi. Quanto tempo faz? João disse enquanto estava bufando e encarando Caitlyn, que também não parecia bem. Menor 2.12 2.33 Maior droga. Isso é uma loucura. João lutou contra o Bukaguti durante a última hora e 12 minutos e ambos começaram a ficar cansados e entediados. O sistema afirmava que os Kaguti eram fracos para Lightning Magic, então João fez o possível para lutar contra aquela coisa com raios,
Mas ainda era um pouco difícil penetrar em todas as escamas grossas daquela criatura. João verificou os estados de Caitlin e parecia que a maldita coisa estava realmente tendo dificuldade em acompanhar, mas o problema era sua regeneração de resistência, que era realmente excepcional. Felizmente, com o tempo e muito esforço, sua resistência começou a se regenerar cada vez mais devagar. João verificou seus estados também. Traço nome, João raça, humano, Nord, estados estimados, nível, 35 HP. 125.390 SP, 112.310 MP, 268.954. É isso, hein? Ainda tem um pouco de mágica sobrando. Granada de luz. João definiu a próxima maldição de ação e lançou um feitiço bem na frente do Brukaguti. Uma vez que pousou, uma luz brilhante e ofuscante explodiu com uma onda sonora forte e irritante. João já cobriu os olhos e ouvidos para evitar o efeito irritante do feitiço. Caitlin, no entanto, levou todo o dano e gemeu com um rugido. Ei! Desculpe por isso, mas este é o fim. João aproveitou a chance para lançar o feitiço final. Levaria um pouco de tempo, mas o feitiço já era poderoso o suficiente. Agora, vá para o inferno. Oxi! João, que estava prestes a alcançar a vitória com seu feitiço de trunfo, ficou surpreso quando viu o Brukaguti sair do efeito do flashbang e atacar loucamente contra ele. Foi um ataque desesperado, pois o Brukaguti parecia ter sido realmente cegado pelo flashbang. João tentou lançar seu feitiço um pouco mais rápido, mas não teve jeito. Ele tentou muito, mas o Brukaguti chegou primeiro. Suas presas afiadas já estavam perfurando o ar mirando na cabeça de João. Porra! O feitiço foi interrompido e João teve que bloquear o Brukaguti com seu corpo. Ele não teve chance a não ser descartar o feitiço e segurar as duas grandes presas que apontavam para ele. Roar! O Brukaguti percebeu que havia batido em algo e sua visão ficou mais clara. Viu João que o empurrava com o corpo enquanto segurava sua presa. O estado de João estava piorando quando a mágica de seu feitiço interrompido saiu pela culatra e ele cuspiu um bocado de sangue assim. O Brukaguti aproveitou para empurrar com todas as suas forças, mas João não era tão fácil de ser empurrado mesmo por uma criatura gigante como ele. As pernas de João estavam cravadas no chão enquanto ele tentava resistir ao Brukaguti que dava todo o seu peso no empurrão. Roar! Não, você não vai, Caitlin. Com a boca livre, Caitlin começou a rugir para João, que estava bem na frente de seu rosto. Não tinha membros anteriores para atacar João, o que o deixou muito agradecido, mas ele estava sendo empurrado para um beco sem saída em um ritmo alarmante. Rugido. Sua boca fez de caramba. Hein? João teve uma iluminação repentina e olhou diretamente para Caitlin. Ruja mais uma vez, por favor. Roar. Fusruda. Puxe, uma enorme explosão de carne aconteceu na frente de João e o sangue tingiu a área ao redor. Droga! João não podia acreditar no que aconteceu na frente dele. O enorme Kaguti recebeu o grito de força implacável em sua garganta e uma grande parte atrás da área do pescoço explodiu e separou a cabeça do corpo. João estava parado ali, segurando a cabeça grande e maldosa das presas e realmente se sentiu desconfortável. Ele jogou fora e sentou em sua bunda. Isso foi difícil. João não queria fazer mais nada e só queria descansar. Desde o início, ele não tentou usar o tom olhando para o quão destrutivo e traiçoeiro ele é. Mas no final, ele teve que usá-lo em uma situação de vida ou morte. Ufa! Acho que devo voltar rugido. Quá! Ou não. João olhou ao seu redor e viu mais dois Kagutis. Suponho que vocês devem ser Kylie e Kendall. Roar. Apenas me dê um tempo. Droga. João deu um pulo e começou a procurar um lugar para fugir. Infelizmente, eram becos sem saída e a única saída é passar. Mais algumas presenças começaram a aparecer na varredura de João e ele sentiu uma dor de cabeça repentina. Parecia que não havia jeito a não ser sair do calabouço de mãos vazias. Enquanto olhava ao redor, ele viu um buraco de cano largo o suficiente na parede da caverna. Suspiro. Acho que só há uma opção. Vamos pular nela.
Kiren Saga capítulo 173 Uma breve resolução. Notas do autor. Este é um capítulo de conhecimento. E algo que escrevi porque estava de bom humor. A razão pela qual eu o coloquei aqui foi que eu realmente perdi o momento em que deveria ter escrito tudo isso está realmente relacionado ao enredo. Também pense nisso como um capítulo de preenchimento se você não gosta de coisas do folclore. Não foi tão fácil passar pelo cano, mas no final consegui. Mal. Foi divertido? Não. Eu tive que lutar contra um monstro feminista e fugir um pouco como um escrever. Nada divertido nisso. Estou ainda mais deprimido por não ter encontrado um tesouro até agora. Quer dizer, meio-dia já se passou. Pelo cano, não pude ver diretamente o fim, mas consegui dizer pelo eco que a saída não era longe. O engatinhar continuou e eu descansei um pouco de vez em quando, mas eu realmente odiava lugares apertados. Mal conseguia respirar nesses espaços, especialmente depois que meu corpo ficou maior. Eu não odeio isso, mas acho que meu futuro como ladrão tem um golpe ruim depois que meu corpo ficou tão grande. A maior construção da guilda naquela época pertencia a Brynjolf, mas ele era um dos principais membros devido à sua natureza carismática, conexões e seu jeito com as palavras. De qualquer forma, eu mal conseguia ver a luz do outro lado do tubo. Também ouvi alguns barulhos estranhos que realmente não reconheci. Quando estava quase chegando ao fim, achei muito apertado para olhar em volta, pois parecia que o cano estava quebrado e depois bloqueado. O lugar de onde eu podia ver a luz mal conseguia passar por alguém com uma constituição pequena, não por um idiota grande como eu. Maldição. Não consigo nem me virar nesse plá. Oh. Esqueci totalmente que posso me teletransportar. Desculpe. Ainda assim, eu precisava ver pelo menos onde meu destino. Se eu pudesse marcar o espaço como Nurina, teria sido muito mais fácil me teletransportar. Marcar e detectar o espaço são as técnicas do próximo nível que ainda não compreendi. Tudo o que posso fazer agora é esperar pacientemente e circular meu Magicka interno para absorver o Magicka externo mais rapidamente. Marcar e detectar o espaço são realmente algumas técnicas absurdas. A realidade toma forma no espaço, mas ambos os termos são um pouco difíceis de sentir em uma forma material. Como se sabe, este mundo tem muitos reinos que foram criados no vazio pelo sopro de Kinaret durante a trapaça de Lorkhan. Para entender a lei do espaço do mundo, deve-se entender como esse espaço foi formado e como veio a ser. Para uma pessoa que veio de outro mundo como eu, tem uma compreensão melhor do universo do que qualquer mortal comum. Mas, para obter um esclarecimento sobre a origem deste mundo, é preciso mergulhar profundamente na tradição e nos textos religiosos que, infelizmente, foram falsificados ao longo dos tempos por pessoas com agendas como os Altmer, que veem Lorkhan como um demônio maligno, enquanto os humanos o veem como o Pai. Deus. Em primeiro lugar, não acredito no ser conhecido como Etada como deuses. Os Etadas significam os espíritos originais que têm muito poder, são os mais velhos de todas as raças e de longe os mais fortes e misteriosos. Essa crença também é a mesma que os anões de antigamente acreditavam, pois viam os Etadans chamados deuses como rivais e realmente não adoravam nada. Eu também acredito que uma grande pessoa como o Grão-Mestre de Vatifir também compartilha da mesma crença. Certa vez, ele ajudou seu amigo, o deus vivo Sotacil, em sua luta contra o Daedric Prince Nocturnal para defender Clockwork City, o reino de Sotacil. Então, para resumir, reconheço a existência e o poder da raça chamada de espíritos originais ou Etada, mas não os vejo como deuses. Eu sei que eles gostam de proteger certos grupos de mortais que buscam ganho deles dependendo de seus desejos e humores e eles também podem presentear poderes e tesouros, bem como alguns buffs fortes conhecidos como bênçãos, mas eu não vejo isso em uma maneira divina. Minha visão de Deus é algo pessoal e guardo para mim. Ainda assim, isso não significa que eu tenha ódio ou discriminação contra os espíritos originais. Não tenho muito conhecimento sobre eles, mas sei o quão benevolentes e malévolos eles podem ser. Eles não devem ser desprezados a todo custo, mas ganhar seu favor não é tão ruim.
Por que devo mencionar os espíritos originais quando estava falando sobre o espaço? Bem, isso é sobre a própria existência do mundo e como o Criador do mundo, eles fazem parte dele. Ou é parte deles? Não tenho muita certeza de qual é a parte do outro, mas meu irmão Tiago uma vez me disse que existe uma teoria de que esses espíritos originais são todos parte de um ser maior que os estudiosos chamam de um mundo, que é a combinação unidade das vontades de todos os espíritos originais que a torna o conjunto de regras que rege o mundo. Portanto, é seguro dizer que a coisa toda é muito complicada. Então, até que meu pão de mágica seja recarregado, vamos começar com como tudo começou de acordo com a única fonte que tínhamos, os textos Aldmeri que são conhecidos como os eventos da Era do Amanhecer. Escrito pelos malditos Iguelves que odeiam Lorcan até a medula. Notas do autor. Dawn era a Era dos Deuses. Meretic era o ponto de virada da Era dos Deuses Imortais logo antes de toda a raça se reunir em Tlariel. A primeira, segunda, terceira e atual quarta era são Era dos Mortais. Primeiro, avionada, apenas um estado caótico de inexistência, do qual surgiram dois seres diferentes e semelhantes. Eles são conhecidos como Anu e Padomai. Anu, também conhecido como Anu ou tudo que personifica a ordem, estase e luz. Padomai, também conhecido como PSJJJJ, que personifica o caos e a mudança. PSJJJJ é propositadamente impronunciável. Essas duas são contrapartes, iguais e opostas. Sendo opostos, eles se enfrentaram e, sendo iguais, ninguém poderia vencer. Depois de não obter nenhum resultado da luta inútil, os dois começaram a refletir e aprender até que os dois obtivessem uma iluminação criando almas para si mesmos. A alma de Anu tornou-se Anuel a personificação da luz eterna e a alma de tudo, enquanto a alma de Padomai tornou-se Sitis a personificação do nada e do vazio. E assim como Anu e Padomai, Anuel e Sitis são iguais e opostos. Uma coisa deve ser notada, esses quatro carecem de qualquer tipo de personalidade e não podem ser considerados deuses. Eles são apenas vontades ou forças naturais. Embora Sitis às vezes seja chamado de pai medonho e tem alguns cultos que o adoram como a Irmandade das Trevas. Como duas almas opostas, Anuel e Sitis chegaram a um entendimento e criaram algo chamado Orbis, que é uma palavra chique para o universo estabelecer algumas regras. Ninguém pode dizer se o universo que eles criaram foi planejado para ser criado, mas foi assim que as coisas aconteceram. O Orbis ou universo estava em um estado caótico de mudança desde que foi criado por Anuel e Sitis. Sendo a alma de Chaos e Shang, Sitis estava bem com isso, mas Auriel, que é o oposto de Sitis, não. A fim de alcançar a ordem Statis, Anuel criou Auriel, mais tarde conhecido como Akatoshi, o deus-chefe e o deus-dragão do tempo. Auriel implementou o tempo no Orbis, universo. E através dele surgiu um estado de ordem e outros espíritos começaram a aparecer. Estes eram os conhecidos como os Etada ou os espíritos originais. Os espíritos originais, assim como seu irmão mais velho Auriel, resolveram ficar neste universo e criaram alguns reinos e mini-mundos para eles mesmos serem seus lares. Esses lugares foram todos resumidos a Eterius, que é a representação do céu criado pelo benevolente Etada conhecido como Aedra, e Oblivion, que é a representação do inferno criado pelo malévolo Etada conhecido como Príncipe Daédrico. Quem ficou zangado com esse estado de ordem foi Sitis, a contraparte de Anuel, criador de Auriel, que fez essa bagunça no amado caótico Orbis, universo, de Sitis. Algo tinha que ser feito e Sitis criou uma alma como Anuel e eis que aqui vem o Big Boss Lorcan. As intenções de criar Lorcan eram claras, desfazendo o que Auriel fez. Lorcan era neste ponto, outro espírito original, mas sua única diferença era espalhar o caos no universo ordenado de Auriel. Assim começou o plano de Lorcan. Agora, aqui está minha teoria sobre o que aconteceu a partir do ponto em que Lorcan começou a fazer o trabalho sujo de Sitis. Não se sabe o que estava na mente de Lorcan neste momento, mas pode-se dizer facilmente que os espíritos originais são mais semelhantes aos mortais do que as forças como as quatro almas antigas,
já que a primeira coisa que eles fizeram depois de surgir foi se estabelecer. Se minha teoria aqui estiver correta, na época em que Lorcan abordou os outros espíritos originais, ele gostou da ideia de existir e ter alguns seres semelhantes a ele. Assim como uma criança solitária que acabou de sair de um quarto escuro e se viu em um playground cheio de outras crianças, não importa que tipo de plano mestre ou agenda ele tenha, tudo terá que esperar até que ele brinque com as outras crianças. Lorcan também deve ter percebido que deixará de existir quando seu propósito terminar. Mas para isso, continuando minha teoria, Lorcan estava tendo um conflito interno no qual ele tinha que escolher entre sacrificar seus novos amigos pelas ordens de Sitis, que ele claramente não poderia ir contra, ou desafiar Sitis, o que era impossível, pois deveria haver uma consequência. Deste ponto em diante, Lorcan deve ter confessado a Kinaret sobre a situação em que se encontra e pedido a ela que o ajudasse no ousado plano que está prestes a realizar. Ficou claro que Kinaret uniu forças com seu amado Lorcan para encontrar a brecha nas ordens de Sitis e executar um plano onde Lorcan e ela, assim como todos os seus irmãos e irmãs Etada, sobrevivessem. Agora, aqui onde minha teoria termina e voltamos ao mito da Era do Amanhecer. O plano de Lorcan era realmente astuto, o que poderia proteger a si mesmo e aos outros da influência de Sitis e ao mesmo tempo é uma passagem de fuga. Você vê. O Etada não estava realmente feliz com os planos de existência aos quais foram designados em Aetherius, assim como crianças que acabaram de ganhar novos brinquedos pedem o maior. Lorcan usou esse comportamento infantil contra eles e fez uma grande sugestão. Por que não criamos um plano maior de existência para todos nós nos divertirmos e preenchê-lo com todas as nossas criações e maravilhas? Parecia um projeto familiar pacífico e amigável para criar algo divertido juntos, muito melhor do que seus velhos aviões enfadonhos. O primeiro a concordar foi Kinaret e até Auriel, o irmão mais velho de todo o grupo, estava muito convencido de que era uma ótima ideia e todo o grupo concordou em chamá-la de Mundus. O plano mortal, um lugar fora de Aetherius e Oblivion. E também longe da influência direta de Sitis e Enuiel. Deve-se notar que alguns Etadas se recusaram a participar da nova peça e a mantiveram para si. O resto do grupo alegre partiu de Aetherius para baixo através de Oblivion e alcançou suas bordas para o lugar onde existia apenas o vazio. Continua. Kirin Saga capítulo 174 ganhando iluminação. O resto do alegre bando de Etada partiu de Aetherius para baixo através de Oblivion e alcançou suas bordas para o lugar onde apenas o vazio existia. A partir deste ponto, e para criar mundos, o plano mortal, os Etada tiveram que usar seus poderes, mas havia uma coisa a ser observada. Os Etada eram de fato os descendentes das quatro forças, eles eram opostos a Lorcan. Mas todos eles, incluindo Lorcan, não eram infinitos, ao contrário das quatro forças, o que significa que, para criar algo, eles tiveram que desistir de alguns de seus poderes, o que significa alguns deles mesmos. Lorcan sabia disso desde o início, mas guardou para si e provavelmente só contou a Kinaret. E claramente, o primeiro a agir foi Kinaret. Ela como a Senhora do Vento soprou no vazio e lançou as bases para Mundus. Depois dela veio o resto dos Etada e todos eles colocaram seu poder em mundos e começaram a criar. Entre eles estavam Auriel, o mais velho Etada e Magnus, arquitetura de mundos. Depois de criar mundos e seu centro planeta Nir, o Etada percebeu o que aconteceu. O plano de Lorcan era fazer uma gaiola chamada Mundus para aprisioná-los e, por meio dela, ele pode cumprir o desejo de Sitis e salvar a si mesmo e aos outros. Mas ao fazer isso, ficou claro que os Etada perderiam seus poderes e cairiam da divindade. Alguns Etada que ainda tinham poder suficiente conseguiram usá-lo e seguiram o exemplo da arquitetura de Mundus, Magnus, e abriram buracos na existência desde Oblivion até Aetherius. Isso fez com que o Sol aparecesse do local de onde Magnus costumava escapar e também fez com que as estrelas aparecessem do local de onde o outro Etada costumava escapar. Esta facção de Etada veio a ser conhecida como Magnagi, que significa os filhos de Magnus.
Esse sol e estrelas são o que liga o mundos do mundo mortal aos planos superiores de Aetherius e de onde a mágica flui para o nosso mundo. Durante o processo de criação de mundos, o Etada que discordou do plano de Lorcan e permaneceu afastado assistiu ao desenrolar de tudo. Eles tinham seus próprios planos e criaram seus planos pessoais também em Oblivion. Estes Etada mais tarde vieram a ser conhecidos como os Daedra, ou os príncipes daédricos. Depois desse ponto, alguns podem pensar que resta mais um grupo de Etada, mas na verdade são dois. E foi assim que as coisas ficaram interessantes devido ao desenvolvimento da minha teoria. Agora, como Magnus levou embora a maior parte dos Etada e escapou, alguns permaneceram. Aqueles que permaneceram foram os que não puderam partir de mundos devido à quantidade de poder que usaram ou devido à sua natureza fraca, e o outro grupo são os deuses poderosos remanescentes que cuidaram de seus irmãos enfraquecidos e provavelmente se recusaram a partir sem eles. Os poderosos Etada remanescentes mais notáveis foram Auriel, também conhecido como Akatoshi, Arkai, Dibela, Julianos, Mara, Stendar, Zenitar, Kinaret. Lorcan foi considerado um traidor aos olhos daqueles Etada e deveria ser punido. Sua punição foi decidida na Torre Adamantina que foi construída por Auriel em Ilhakbai. Ainda não tenho certeza sobre a posição de Kinaret nesta reunião. Naquela época, a maioria dos Etada enfraquecidos restantes perderam seu poder e caíram da divindade, tornando-se a primeira raça mortal conhecida como Elnofei. Os Elnofei começaram a tomar partido entre Lorcan e o resto dos Etada. Devido a isso, uma guerra começou entre Lorcan e os outros Etada liderados por Auriel. Durante esse tempo, os Elnofei de Auriel se tornaram os Elfos e os Elnofei de Lorcan se tornaram os humanos. Os humanos eram maiores em número e as forças de Lorcan expulsaram Auriel e seus Elfos de Tariel. Enquanto Auriel se retirava de Tariel, ele encontrou outros continentes menores como Timur e Aldimeris para se reagrupar com os outros Etada e Elfos e reconstruir o poder. Também naquela época, Auriel implorou a Anu para devolvê-los, mas Anu recusou, pois já havia preenchido seus lugares com novos Etada, o que significava que agora estão todos presos em mundos. Anuel teve pena de seu primogênito Auriel e decidiu conceder-lhe dois artefatos poderosos, que são o famoso arco e o escudo de Auriel, para salvar os primeiros elfos das hordas de homens sob Lorcan e assim os elfos começaram voltando para Tariel buscando a vida de Lorcan. Os dois poderes se enfrentaram mais uma vez e Tariel foi devastado na luta. O tempo e o espaço foram dilacerados e os Etada lutaram como se não houvesse amanhã. No final, o cavaleiro mais forte de Auriel, conhecido como Tranimac, o deus élfico guerreiro, matou Lorcan na frente de seu exército e arrancou seu coração de seu corpo. A intenção era destruir o coração de Lorcan, que era seu centro divino e, ao fazê-lo, significaria que qualquer tipo de aspecto de Lorcan deixaria de existir. Mas quando Trinimac e Auriel tentaram destruir o coração de Lorcan, o próprio coração riu deles. Dizia: este coração é o coração do mundo, pois um foi feito para satisfazer o outro. O que provavelmente significa que no momento em que o coração for partido, o próprio mundo os retornará ao vazio ou alguma variante indesejada de um apocalipse pode acontecer. Auriel só poderia prender o coração de Lorcan a uma flecha e deixá-la voar para o mar, onde nenhum aspecto do novo mundo pode encontrá-lo. Ironicamente, o coração que pousou no mar criou um grande vulcão ao seu redor e assim a ilha vulcânica de Vardenfell veio à existência. Foi dito que um fenômeno estranho aconteceu naquele dia em que o coração de Lorcan foi partido. Foi o dia em que o céu choveu pela primeira vez. Mais tarde, isso foi entendido como as lágrimas da deusa do céu Kinaret chorando pela morte de Lorcan. Com isso, os primeiros Atmorans reconheceram o devido como Shor, o pai dos homens que foram mortos pela tirania dos Aldmer, e Kine, a mãe dos homens e a viúva guerreira de Shor. Quando a guerra acabou, era a hora dos homens se retirarem de Tariel. Alguns foram para Timura e outros para Elcuda, enquanto há rumores de que alguns permaneceram sob o domínio dos elfos, mas aqueles que partiram nunca mais foram ouvidos até muito tempo depois.
O que se seguiu foi a retirada de todos os 8 etadas restantes e a formação de seu próprio plano no espaço de mundos ao redor de Nir, tornando-se assim os planetas que podem ser vistos no céu noturno e adorados como o dia atual, a Edra. O corpo e a divindade de Lorcan também fizeram o mesmo, tornando-se assim as 2 luas ao redor de Nir conhecidas como Macer e Secunda. Isso fazia parte de sua punição, pois ele deveria assistir seu amado Nir do banimento com muito pouca capacidade de opinar sobre qualquer coisa. Ele não é um Daedra, ou um Magnagi, mas ele estava perto do Aedra, mas ele não era um deles. Ele é uma existência única por conta própria. Notas do autor: observe que Aedra é uma palavra élfica que significa ancestrais e seu oposto é Daedra, que significa não ancestrais, pois não fazem parte da criação de mundos. Finalmente, o mundo se estabiliza e os mortais mágicos começam a entrar em contato com a magia, marcando assim o fim da Era do Amanhecer, a Era dos Deuses e o tempo da criação. Foi assim que o mundo surgiu e como as leis da existência foram colocadas, incluindo o espaço que eu estava tentando compreender ao passar por aquela história, e você fez um bom trabalho. Parabéns, ó. Obrigado, Sr. Pinton, um espião. Não se preocupe com isso. Você já foi chamado de coisa pior, HM. Não posso argumentar com isso. Então, o que traz uma pessoa obscura como você fora de todos os tempos? Bem, parecia que você precisava de uma mão, e seus pensamentos estavam um pouco altos. Desculpe por acordá-la, princesa. Isso é tudo? Fufu. Acho que se eu fosse você, escolheria o cubo. Shadow disse e desapareceu. Esse sujeito chato ainda está por aí por algum motivo. Parece que ele tem mais liberdade do que eu já pensava. Quero dizer, meu Ming real já não era suficiente. Suspirar. Não adianta pensar nisso agora. Tenho assuntos muito mais importantes para resolver. Eu tive que verificar meu status mais uma vez e consegui curar algumas feridas. Então eu estava pronto para ir. Ok, vamos tentar esse novo truque. Espalhei minha detecção o máximo que pude e consegui ter uma noção da área ao meu redor. O lugar acima e abaixo de mim parecia uma espécie de labirinto, mas finalmente comecei a entender o que deveria fazer. Minha detecção recuou para o ponto ao redor da minha pele e, mais uma vez, começou a se expandir muito lentamente. Não era apenas lento, era difícil de controlar e consumia muito mágica. Meu cérebro estava prestes a fritar com a quantidade de informações que comecei a receber. A diferença entre minha técnica de detecção regular e esta recém-desenvolvida e lançada. O normal era rápido e eficiente. Eu conseguia chegar a centenas de metros com ele sem ter que me preocupar em sobrecarregar meu cérebro com informações, pois era bem simples. Era como ver o fantasma da pessoa atrás da parede. Mas esta técnica recém-desenvolvida é totalmente diferente. Ela não apenas me permite dizer o que está por trás da parede, ela me faz ver. Como literalmente vê-lo. Esta é a famosa técnica proibida Titirei ou Eofitimind. Ele pode me fazer ver através de qualquer coisa sem direcionar minha visão para qualquer lugar. No momento, estou fechando meus 2 olhos, mas estou recebendo uma visão muito melhor, como se pudesse ver tudo ao meu redor de uma só vez em Full HD também. Essa técnica foi proibida porque a maioria daqueles que a usaram à força sem treinamento ficaram cegos. Meu objetivo atual era escapar desse cano e finalmente conseguir ver além dele. Esta é uma verdadeira forma de visão que pode me permitir usar o feitiço teleporte sem ter que ter contato visual com o local de destino. Finalmente pude ver através do espaço. Que maravilha! Com um capricho, fui teletransportado para o local abaixo do cano em que estava. Estranhamente, parecia um local bem iluminado. Isso é, uma ruína Limer? Isso foi além do que eu esperava. Quero dizer, eu já vi parte do lugar, mas nunca esperei que fosse uma ruína Limer. O que diabos uma ruína Limer está fazendo sob telefone Fir? Este é um lugar estranho para uma ruína Limer estar. É verdade que os anões gostavam de construir suas cidades em montanhas e subterrâneos, mas não exatamente sob uma ilha.
Mas acho que o grão-mestre já reivindicou esta área como parte de sua masmorra. Ainda assim, esta é oficialmente minha primeira vez em uma ruína gamer, que é 100 vezes mais incrível do que eu esperava. A primeira coisa que verifiquei foram as paredes, o chão e os arredores. Como esperado, a reputação das pedras gamer está além da compreensão de nós, pessoas normais. A técnica com que as pedras foram esculpidas e reunidas para construir este maravilhoso lugar subterrâneo estava além de qualquer tecnologia que este mundo pudesse oferecer. Mesmo na minha vida passada, pedras tão finas e bem cortadas com essa força eram loucamente raras, e para ser preservado depois de milhares de anos desde o desaparecimento dos anões sem manutenção ainda é alucinante. Deixando as pedras de lado, o metal dos anões nos arredores que decoravam as paredes ainda está brilhante como sempre. Nem mesmo um único sinal de ferrugem. Pesado, forte, durável e altamente compatível com magia. Tudo em Mer está associado à perfeição e brilho. Deixei meu cientista louco interior explodir agora. Eu realmente preciso segurar um pouco. Acalme-se. Ufa. Eu verifiquei os arredores novamente e verifiquei o lugar com luxúria uma última vez. As paredes de pedra cinza e o metal anão cor de bronze brilhante eram tão sexy quanto elística aos meus olhos. Droga, pare. Eu sou uma pessoa normal. Não uma aberração. Ai meu Deus. Isso é um trabalhador de aranha anão. Percebo que, naquela época, eu era como uma garota em um shopping vazio durante uma Black Friday e estava experimentando o clímax de não saber o que escolher ou fazer entre todas as coisas incríveis ao redor. Então vamos pular a parte em que comecei a brincar com o Ivan Spiderwalker que se tornou hostil até que tive que imobilizá-lo para estudá-lo mais tarde. Notas do autor: o Ivan Spider serviu como drones de reparo, mantendo as enormes máquinas em condições de funcionamento, mesmo muito depois de seus mestres Emer terem desaparecido, o que pode explicar por que as máquinas nas ruínas do Emer ainda permanecem funcionais. Naquela época, eu jurei ter minha própria ruína anã, assim como o Lorde de Whitefire. Pensando bem, não foi essa a razão pela qual estou assumindo um Interol em primeiro lugar. De qualquer forma, cheguei a uma sala no final do corredor em que estava e pude sentir alguns movimentos de dentro dela. Pelo que pude ver, algo estava sendo protegido naquele lugar. Acho que finalmente posso começar a trabalhar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.